Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre as atividades desenvolvidas pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. E para falar sobre a PGE, recebo aqui com enorme prazer o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, Dr. Rodrigo Maia. Que satisfação revê-lo e recebê-lo aqui na TV Assembleia, Dr. Rodrigo. Vai, Juraci, é um prazer estar aqui na TV Assembleia. Começamos a nossa conversa falando de reforma tributária, tão necessária para o país. Eu gostaria de saber do senhor como é que o CONPEG, que o senhor dirige, está à frente da presidência, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Brasil, de que forma tem se articulado para sugerir e para dar uma contribuição também com uma reforma tão necessária como esta reforma tributária. O tema que certamente, passada a aprovação da reforma Previdência, é um tema que vai movimentar o Congresso Nacional, é a reforma tributária. Há uma proposta já um tanto quanto avançada que surgiu na Câmara dos Deputados, da iniciativa do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que foi fruto de um estudo feito pelo Centro de Cidadania Fiscal, que é um think tank, uma instituição custeada por várias empresas, como Vale, Ambev, Itaú, que foi conduzido pelo economista Bernardo App, que buscou unificar os impostos e mais tributos sobre consumo. A ideia dessa proposta é criar uma espécie de imposto sobre valor agregado que reúna os dois principais tributos dos entes subnacionais, que é o ICMS do Estado e o ISS dos municípios, e unificaria também com os tributos federais, como o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS e a COFINS. São contribuições também de titularidade da União. A ideia é pegar essas 5 espécies tributárias, reunir e transformar no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria um tributo incidente sobre o consumo e que teria essa receita partilhada entre os entes subnacionais e a União. Estados, União e municípios teriam as receitas compartilhadas a partir da unificação desses tributos. Essa é a principal proposta, que tem inclusive um parecer já favorável da Comissão de Constituição e Justiça e tem também um relator já designado na sua comissão especial, que inclusive é o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. E é uma reforma que certamente vai ter um impacto significativo, tanto sobre a relação dos estados com sua atividade fiscal, como também para a sociedade, porque ela tem um aspecto de simplificar a arrecadação desses tributos. O senhor preside um órgão, que tem um colegiado muito grande, que são os procuradores gerais, do Brasil. E de que forma vê esse impacto de uma reforma tributária, hoje a realidade, por exemplo, do estado do Maranhão e de outros estados que o senhor tão bem conhece, em relação à questão tributária? Qual é, doutor? Olha, em primeiro lugar, eu queria destacar, antes de mais nada, que a reforma tributária é necessária, sobretudo no aspecto da simplificação. Nós somos favoráveis a uma redefinição do aspecto como a tributação é desenvolvida, sobretudo no que tange a diminuir essa grande complexidade dos tributos, até para a conformação melhor das empresas e para facilitar a atividade dos empreendedores. Mas há alguns pontos dessa reforma que inspiram algumas preocupações, sobretudo por parte dos estados. E talvez o maior deles seja porque ele vai reduzir efetivamente ou vai vulnerar, na nossa visão da forma como se encontra concebida essa proposta, o próprio Pacto Federativo, que é cláusula pétrea. Você não pode promover qualquer medida tendente a abolir ou fragilizar o Pacto Federativo. E na nossa visão, de que forma isso poderia reduzir o Pacto Federativo? Em primeiro lugar, você vai retirar dos estados seu principal instrumento de arrecadação, que é o ICMS. No caso do Maranhão, por exemplo, o ICMS praticamente representa mais de 50% de todas as receitas que o Estado do Maranhão ele aufere para fazer face às suas políticas finalísticas, e o que obviamente fragiliza muito o Estado na medida que você retira dele esse instrumento de arrecadação. E um dos pilares do federalismo, da autonomia dos entes federativos, é justamente o poder de tributar. No momento que você retira do Estado o ICMS e dos municípios, que também tem um peso significativo, o ISS, Imposto sobre Serviços, você retira deles uma ferramenta fundamental para o exercício das suas atividades finalísticas. Baseado naquilo que o Conselho Nacional de Procuradores Gerais tem discutido,
em comparação com outros países onde a reforma tributária foi feita? Em que parâmetros a gente poderia ter uma base do que foi feito lá fora e que pode ser colocado em prática aqui no Brasil a partir da reforma tributária? Bem, como nós falamos, o imposto sobre valor agregado é uma prática comum em outros países, mas o que tem preocupado o Colégio de Procuradores Gerais, sobretudo, é o modelo de gestão desse recurso. Porque a ideia é retirar a competência para tributar dos entes e praticamente colocá-la sob controle de um comitê gestor, que, seguindo a experiência que nós temos vivido com outras iniciativas semelhantes, como o Simples Nacional, por exemplo, esses comitês gestores, há uma grande supremacia da atuação da União, inclusive com um papel, muitas vezes, dos órgãos dos estados meramente figurativo. Pelo menos essa é uma percepção, inclusive, dos secretários de Estado da Fazenda, que também editaram recentemente uma carta criticando essa centralização da atividade tributante a partir da unificação desses tributos sob o controle do Comitê Gestor Federal, que será, obviamente, objeto de uma lei de iniciativa do governo federal e serão os conflitos inerentes a esse tributo dirimidos no âmbito da Justiça Federal. Então, é algo que causa muita preocupação porque reduz um pouco o poder de controle dos estados sobre a gestão dessa atividade. O senhor falou ainda há pouco sobre Justiça Federal e a Procuradoria tem tomado muitas atitudes e providências em relação a questões, por exemplo, como saúde pública. Recentemente, a Justiça Federal obrigou o governo, a União, a bancar remédios com custo altíssimo para doenças graves, onde há uma necessidade premente. Isso é uma ação da PGE. Sim, nós temos tido muitas ações, sobretudo por conta dessa conflituosidade que se intensificou nos últimos anos na relação com o governo federal. Por várias razões, como a PEC de gastos, por exemplo, para destacar um caso concreto, tem havido um constante esvaziamento na relação da União com os estados no que diz respeito à consecução de finalidade de interesse comum. E esse foi um caso concreto em que a União deixou de promover a aquisição de medicamentos de alto custo, o que levou a um desabastecimento das redes estaduais, violando até esse federalismo de cooperação, que é algo que é muito importante para que se desenvolva o próprio interesse público, sendo que os entes públicos, como determina a Constituição, eles devem agir de forma cooperativa, buscando satisfazer o interesse público. E hoje essa relação com o Poder Público Federal, que já vem se desenrolando de algum tempo, não é algo que ocorreu agora, sob a égide desse governo em especial, é algo que vem causado um aumento da judicialização, um aumento da conflituosidade na relação com o governo federal e motivou o ingresso dessa ação, que teve inclusive uma decisão favorável, proferida pela Justiça Federal do Estado do Maranhão, determinando que houvesse aquisição desse medicamento. Para citar alguns exemplos do que vem ocorrendo atualmente. Doutor Rodrigo, o mundo inteiro tem convivido com as maledicências que provocam as fake news. E muitas notícias têm sido atribuídas ao governo do Estado do Maranhão, que são fakes, são falsas as notícias na rede mundial de computadores. A PGE também demonstrou uma preocupação a fim de que a própria Justiça determinasse uma ação para que isso não pudesse acontecer, para resguardar inclusive as ações do governo do Estado, na sua transparência inclusive. Fake news tem atrapalhado bastante, Não, tem atrapalhado mundialmente, é um fenômeno mundial. O combate a essa desordem informacional, para usar um termo mais técnico, mais que acaba sendo efetivamente fake news, que foi o que se popularizou, tem causado problemas em todos os países do mundo, inclusive influenciado eleições importantes. Você vê exemplos recentes, a última eleição nos Estados Unidos e o próprio referendo do Brexit. Ele teve a maciça influência de notícias falsas, disseminadas com o objetivo de exercer influência sobre o resultado do pleito. No nosso caso do Estado do Maranhão, há um grave problema porque essas notícias muitas das vezes elas fragilizam a própria legitimidade das políticas públicas. Por exemplo, você disser que agora está muito comum, que a vacina distribuída na rede estadual vai causar alguma doença, infelizmente. Esse movimento anti-vacinação tem ressurgido, dentre outras pautas obscuras, que infelizmente no século XXI... E hoje é um dos entraves, Inclusive algumas doenças, elas voltaram tem ressurgido. A ter uma incidência alta em virtude das dificuldades que as pessoas estão tendo em procurar os postos para fazer a vacinação. E essas desordens informacionais, essas notícias falsas disseminadas, elas potencializam esse risco. Então acaba comprometendo a legitimidade das políticas públicas, na medida em que
poder público, o Estado, o município, a União, eles extraem da sua legitimidade a sua capacidade de gerir o interesse público também. Então, essas desordens de informação, essas disseminações falsas, elas causam esse prejuízo à consecução das políticas públicas, razão pela qual nós temos ingressado em juízo, com êxito, inclusive, para retirar essas notícias de circulação e responsabilizar aqueles que têm disseminado por diversas razões esse tipo de desordem informacional. Recentemente, o senhor acompanhou, como Procurador-Geral do Estado, a visita que foi feita por membros da Câmara Federal que estiveram aqui visitando o Porto do Itaqui. E eles puderam constatar, não é, a forma equilibrada com que a EMAP tem dirigido o porto, os resultados obtidos, inclusive exportações batendo recorde, a ampliação de PIB, enfim, um crescimento que vem se dando já nos últimos anos, o Porto do Itaqui. Como é que o senhor viu essa visita que foi feita pela Câmara Federal ao Porto do Itaqui? O Juraci, eu acho que foi importante, porque, em primeiro lugar, a gestão do porto ela é uma gestão transparente, proba, não há o que esconder. Eu achei que foi importante os parlamentares, em loco, constatarem a gestão eficiente e proba que o Porto do Itaqui vem desenvolvendo. Nós estivemos presentes prestando informações, inclusive sobre algumas operações que foram realizadas sob consulta da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. E eu acho que eles saíram de lá, os parlamentares presentes, tanto os parlamentares da Câmara Federal que estiveram acompanhando, quanto os parlamentares estaduais que foram convidados também a se fazer presentes na comitiva, saíram bastante satisfeitos e eu diria até impressionados com a eficiência da gestão do Porto do Itaqui, que talvez seja o porto público hoje o mais eficiente do país. E é um ganho para a sociedade maranhense você ter esse porto como um vetor de desenvolvimento do nosso estado. Então, eu acho que por essa ótica foi importante você, de forma transparente, de forma bastante respeitosa, mostrar os resultados da gestão do Porto do Itaqui. Doutor Rodrigo Maia, como é que tem sido dirigir o Colégio de Procuradores Gerais do território nacional do Brasil? Olha, você hoje fazer parte de um colegiado dessa natureza é uma missão muito desafiadora. Porque nós temos muitos problemas, os estados hoje são premidos sobretudo por problemas de natureza fiscal. A relação com o governo federal sempre uma relação de tensão, porque nós temos muitas demandas em face da União, e demandas inclusive que envolvem vários recursos que os estados reputam que são devidos, mas que não estão sendo adequadamente passados pelo governo federal. Eu destaco, por exemplo, uma ação que envolve o Fundo de Participação dos Estados, que nós temos elementos para concluir que a União não está passando adequadamente o valor do FPE, do Fundo de Participação do Estado, transferência obrigatória. Nós estamos litigando sobre isso e é muito desafiador você conduzir um colegiado num momento como esse, de grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo é importante essa união dos colegas para que nós consigamos avançar sobre pautas que dizem respeito ao interesse do país. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, da PGE, o doutor Rodrigo Maia, que também orgulhosamente, representando o Estado do Maranhão, dirige o CONPEG, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais. Doutor Rodrigo Maia, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero outras vezes também poder bater um papo com o senhor, falar sobre as questões que envolvem o Estado do Maranhão e a nível nacional, já que o senhor está à frente do CONPEG também. Eu agradeço e estou à disposição. Sempre é uma satisfação estar aqui na TV Assembleia para prestar esses esclarecimentos para a sociedade. Saiba que o prazer é nosso. Muito obrigado. Eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista, prometendo estar de volta em uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. A seguir, as principais informações do nosso estado estão de volta no portal da TV Assembleia. Convido a todos a ficarem ligados.